Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje estou aqui com a presença ilustre do Afonso Ferfer. O Afonso, ele é português natural de Lisboa e é um apaixonado por empreender. Ele é o CEO e fundador da B1 Company e ele atua no ramo de internacionalização de empresas. A gente vai falar muito sobre isso. Trabalha também, tem participação no Family Office na parte imobiliária, de real estate. Tem imóveis, inclusive, no Brasil, em outras cidades. Afonso, muito obrigado pela tua disponibilidade. Vai ser um prazer conhecer um pouquinho Claro que mais da sim. tua história aqui no nosso podcast. Obrigado pelo convite, Fábio. Foi um prazer estar aqui neste podcast tão conhecido, que já tem rodado tanto e cada vez vai rodar mais, tenho a certeza absoluta. Tenho a certeza. Maravilha, Com a maravilha. energia que aqui é entregue dos dois lados, eu acho que tem tudo para correr cada vez mais e chegar a todas as ruas, como se costuma dizer aqui em Portugal. Boa, maravilha. Afonso, vamos lá. Eu gosto sempre de dar um passo atrás para conhecer um pouquinho da tua infância, do início ali da tua vida, para chegar hoje e também projetar aí um pouquinho do futuro. Claro. Você, desde novo, como é que foi o seu primeiro contato com a questão de empreender? Quem foram suas referências? Me conta aí um pouquinho aí da tua história. Olha, eu comecei a empreender aos 14 anos, mas comecei a empreender sem saber que estava a empreender. Portanto, digamos que na altura eu não sabia que estava a empreender. Anos mais tarde, sim, percebi que estava a empreender. Mas comecei aos 14 anos por vender coisas na escola e etc. Comecei por vender umas coisas. Na altura havia uma moda muito grande aqui em Lisboa que era dos, não sei como é que vocês chamam, aquela capazinha que aperta do pneu do carro, onde se põe o ar, a pressão de ar. A Nós câmara chamamos, de lá? Câmara? nós chamamos de pipo, é o que aperta, basicamente. A Sim, capinha, sim. basicamente. Pronto. Ah, ok. Sim, sim, sim. Entendi. Pronto, na Sim. altura isso aqui andava muito na moda em Lisboa, entre os miúdos, vender isso para fazer coleção. E eram uns em metal, depois tinham uns Sim, em formatos de foguetão, umas coisas, pronto, era uma moda, como todas as outras modas. E eu na altura comecei logo por fazer um negócio disso. Basicamente, eu comecei por comprar e mandava via da internet e não sei o quê, muito mais barato, de sites como, por exemplo, a Temo, hoje da vida e etc. E depois vendia na escola por muito mais caro. E ali já estava a fazer o meu negócio, digamos assim, e já dava para pagar as minhas coisas no bar e etc. Então já me divertia ali um bocadinho, digamos. Depois, ainda aos 14 anos, eu obtive a minha primeira moto, porque aqui em Portugal, como também já tínhamos falado no backstage, Fábio, pode-se ter a primeira moto, uma moto muito pequena, que é uma 50, que se chama cá, aos 14 anos, e eu obtive a minha primeira moto, a oferta da minha família, e nessa altura eu sempre, lá está, sempre fui uma pessoa que não gostava de manter as coisas durante muito tempo, então vi aquilo como uma possibilidade de também vender e começar a entrar mais na indústria, comecei a perceber um bocadinho mais de motas que também estavam na moda, lá está, sempre à procura do tema de influência, do tema sim. da atualidade, digamos assim. E na Aquilo está sendo oferecido no momento, né? Exatamente. E na altura a moda também aqui em Lisboa eram umas motas que é uma marca que é a Yamaha, que é uma DT50, que é o modelo, é uma DT50, que é uma moto mais ou menos dos anos 90, 2000, mas que tinha muita procura e um valor alto no mercado. E então, eu na altura tinha uma moto que acho que tinha um valor, não sei, tinha-me sido oferecida, porque tinha sido comprada a 1600 euros, estamos a falar em euros, e eu consegui vendê-la a um amigo por 1900, basicamente. E logo aí já fiz aquela margem de lucro. E então o que é que eu fiz? Espera aí, então, mas eu estou aqui a ganhar dinheiro, calma lá, o que é que nós podemos fazer aqui? Comecei a entrar mais na indústria, comecei a conhecer pessoas que tinham DTs, começaram a me explicar melhor o que é que eles faziam, porque também faziam compra e venda, Sim. basicamente. E então surgiu aqui, digamos, o meu primeiro side hustle, chamemos assim, de compra e venda de motas. Comprei a minha primeira moto, vendi, depois percebi que se eu comprasse uma moto em piores condições, restaurasse, tinha uma margem de lucro maior, então comecei a fazer isso mais vezes. Então andava de mês em mês, trocava e comprava de moto, basicamente. Comprava e vendia uma por mês, basicamente.
e fazia ali digamos, uns 700 euros por mês, isto aos 14, 15 anos, era algo incrível aqui lá está, na minha bolha, digamos assim, era algo fora do normal, mas pois, também há aquela coisa que eu sempre me dei com pessoas muito mais velhas. Digamos Sim. assim, agora lembro-me do passado, eu sempre estava com outras pessoas que já estavam a fazer isto um negócio, mas que tinham 19, tinham 20, tinham 21, e foram eles que me ensinaram a fazer. Então também tive essa influência, diria. Mas no final do dia, acho que lá está, aquilo que costumamos falar, e também já falámos disto, Fábio, eu acho que nasce em nós, não é? De alguma forma tem alguma influência na nossa veia, não é? Ou de queremos muito, ou de simplesmente termos uma ambição e uma visão, não sei, que nasceu connosco, mas que também pode ser trabalhada, é verdade, também concordo. Não sei, mas é engraçado, é engraçado. Mas sim, tudo começou assim e pronto. E depois, como seguimos em frente, aos 16 anos, tive o meu primeiro mais negócio à série, digamos assim. Foi aí que abri, não sei se já te cheguei a falar, Fábio, de, de uma car wash, basicamente, uma detail car, digamos que lavava carros. Simples Sim, assim, sim, sim. mais fácil dizer. Lavava carros, mais fácil dizer. E íamos à casa das pessoas, na altura também foi uma história engraçada, porque eu tinha um amigo meu que nunca tinha dinheiro. Nunca tinha dinheiro para almoçar, para ir para almoçar com o pessoal, nunca tinha dinheiro. Então o que é que eu vi? Então, pá, anda lá fazer isto comigo, vamos assim, fazemos assim, assado, lavamos os carros do pessoal, vamos bater às portas e perguntar, não sei o quê. E então, digamos que foi aí o meu primeiro contacto com a prospeção ativa, aos Sim. 16 anos, que era ir bater portas, basicamente. E foi a pior coisa que já me aconteceu. É complicado, né? Ouvir não é muito ruim, né? É que ainda assim era novo, e as pessoas viam. Éramos dois putos novos, né? dois miúdos, digamos assim. Epá, não, eu acho que chegámos a levar 100 nãos de uma vez, 100, pá, aí. Nem sei, e nós andávamos ali, pá, vai ser o próximo, vai ser, mas andávamos sempre com a ambição, com a ambição, com a ambição. Eu puxava na altura era o Manel, que era esse meu amigo, eu puxava o Manel, ele puxava-me a mim, sempre, pá, vamos ao próximo, só que era muito difícil porque éramos muito novos, mas conseguimos e depois lá está, percebemos que aquilo não era o melhor método, começámos a ir mais por contactos, tentar ir através de amigos, de familiares e etc. E lá conseguimos endireitar e fazer uma coisa interessante. E foi giro, foi giro. Isso Mas é é tal legal. coisa, nesta altura ainda não estudava empreendedorismo, não estava a fazer só por fazer, porque queria ter a minha liberdade. Na intuição, né? Tava fazendo na intuição, né? Era, Tava porque tateando ainda ali as é, coisas, não? exatamente, sentia que queria o meu dinheiro, sentia que queria a minha autonomia, digamos, queria ser autónomo, digamos. Então, mas sim, esta foi o meu primeiro contacto com o empreendedorismo, foi este. É Muito verdade. interessante isso, porque eu vou falar, né, naturalmente, ali fazendo uma comparação com o Brasil, e fazendo um pouquinho da comparação que a gente vê até na televisão, nos filmes, né, nos Estados Unidos, né? Aham. As crianças lá nos filmes americanos estão sempre vendendo uma limonada, né? $1 a Sim, limonada, sim, desde pequenininha, sim. elas estão acostumadas a serem expostas à venda. Então elas vão ouvir não, elas É, vão ouvir o sim, elas é, vão é se muito quebrar normativo. a questão da vergonha, né? Que eu acho que é o pior. E no Brasil, né? Lógico que isso tem mudado naturalmente, mas a gente normalmente não é criado, né, dentro desse contexto de, olha, Não, começa a aprender, ouve um não, não, vê como é que é, testa um produto, depois testa outro. é No isso. Brasil, a gente sofre muito com a questão do fracasso, né? O medo de fracassar, o medo de, poxa, o que será que vão pensar se a minha empresa quebrar, né? É. E aí tem uma coisa, né? Lógico que a gente ama o que faz, naturalmente, mas Hum, abrir uma empresa, fechar uma empresa, isso faz Faz parte de parte, qualquer show, exatamente, exatamente. faz Eu parte, é costumo uma. dizer que para termos sucesso temos que falir umas quantas empresas. Exato, Não exato. digo que É nem uma precisa de falir, mas tentativa pelo com menos um de alguma negócio. forma falhar e fechar. Nem precisa de falir, mas de alguma forma ver que aquilo não tem continuidade e aí fechar. Isso é a minha visão. Eu acho que mais vale fechar do que falir, mas
Mas sim, é preciso, não é? É preciso falhar, chegar àquele ponto, ok, isto não dá mais e saber dar o próximo passo, não é? E não continuar a bater numa coisa que não funciona, sem Que dúvida. aí a gente fica naquela coisa, ai, mas não deu certo e É, tal. Gente, eu não vou falar que é igual trocar de roupa, mas é quase. é quase, é verdade. Porque, mas eu sofria muito disso na altura. Quando eu fazia isto, eu tinha amigos a dizer: então, e agora lavas carros e não sei o quê, então, mas para que é que lavas carros? O que estás a fazer? Não sei o quê. E eu estou a fazer dinheiro, quer fazer dinheiro? Tão simples quanto isso. E eles, e tal, não entendiam, não sei o quê, porque depois tinham os pais também a dar dinheiro, não sei o quê, mas eu Aham. não, eu queria fazer o dinheiro, não. Então, mas qual é que é o problema? Queres que eu lave o teu? Não tens? Quando tivesse eu lavo. Era um bocado por aí, então eu sempre fui muito à descarada, digamos, não tinha vergonha, sempre fui muito saído, mas à medida que o passar do tempo fui ganhando um pouco, porque começar, lá está, o ambiente em que eu estava-me a puxar muito, muito para trás, que eram as pessoas com quem eu estava, que é isso que eu defendo imenso, a nível de subir para o próximo nível e de crescermos, não só como pessoas, como em empreendedorismo. Acho que ou estamos com as pessoas certas ou não dá. E eu comecei a sentir isso. Houve uma altura em que eu comecei a deixar de fazer, sentia-me ali fogo, eu é que sou diferente, porque é que eu sou diferente, né? Começava ali a entrar aqueles pensamentos que não deviam entrar devido às pessoas com quem eu estava, né? Sim. Mas depois rapidamente consegui superar isso, consegui passar, e consegui dar continuidade e entrar depois numa outra coisa também e sempre fomos andando, basicamente. Mas Muito, é muito bom. difícil, é difícil. Principalmente Esses são pilares fundamentais, né, para quem quer empreender como um todo, né? é, É você ter coragem, você saber lidar com o não, você ter uma prospecção ativa, né? é, Ver que são pilares que você foi treinando ali na infância e hoje fazem parte certamente do seu dia a dia, sim. né? E eu já quero entrar nesse capítulo aí da tua vida. Vamos a De isso. onde veio a ideia de internacionalizar empresas? Do Vou dar nada, contexto. acordou, como é que foi isso? Não, eu vou te explicar. E vou dar, só para contextualizar ainda um bocadinho atrás. Eu aos 18 Sim. anos lancei um software, isto sim já uma empresa, basicamente. Antes do software ainda comecei como empresa, o que eu fazia era intermediar a compra e venda de pranchas de surf em segunda mão. Eu sempre durante muito tempo fiz surf e lá está, desde os meus, se calhar, 12 anos que eu fazia surf, e eu aos 17, 18 vi ali uma oportunidade, que foi aí que nasceu a empresa basicamente. Nem foi, não foi, foi aos 17, foi aos 17. Eu comecei a ver que havia muita gente a querer comprar e vender pranchas em segunda mão, porque havia pessoas que não conseguiam comprar em primeira mão e havia outras que simplesmente queriam vender para comprar uma melhor, normal e pronto. E então eu comecei, ok, então eu tenho aqui muitos contactos, sou uma pessoa que tem muita gente aqui a nível de surf, de diferentes estilos, de diferentes níveis de vida também, digamos, chamemos assim, e comecei a perceber e meio que como se fosse um consultor, digamos assim, como se fosse um real estate, digamos, consultant, mas neste caso de pranchas de surf. Com o passar do tempo, pouco tempo depois, eu percebi, ok, então e se eu passasse isto para um software? Né? Que eu já via, e aí sim eu já investigava e já estudava o empreendedorismo, já havia muita coisa lá fora, pessoas a lançarem software para otimizarem este tipo de coisas, este tipo de intermediações, não é? Como se, por exemplo, hoje temos um portal para vender as nossas casas, não é? O que eu fiz foi exatamente a mesma coisa, só que para o surf. Abrir um portal, não é? Criar um portal, neste caso não fui eu que criei, na altura paguei com o dinheiro que tinha vindo a juntar dos outros pequenos negócios, não é? Que tive, não era uma empresa, os outros não chegaram a ser empresa, mas esta chegou assim a ser empresa. Um, e então, pronto, lancei aqui o software. Tinha um amigo mais velho que era programador e falei com ele na altura quanto é que ele me fez um preço baixo porque também ainda estava a estudar, já sabia muito porque também gostava de aprender e era mais à frente do que se calhar uma pessoa, um programador normal da idade dele, não é? Digamos assim, um estudante ainda. Lancei e foi uma atração que eu não tinha noção que ia ter tanta, porque eu depois
comecei a entrar já com aquela parte, se calhar, de marketing, que eu também não sabia, mas lá está, uma pessoa via as pessoas fazerem e eu, ok, então vou fazer igual, não é? Então comecei a ter cartazes, ia deixar às escolas de surf, ia entregar sempre ao pessoal no surf, deixava nos carros, nas praias, então era sempre ali tentar naquela, digamos também, prospecção, não é? De, olha, tens aqui o QR Code, um catálogo mesmo com o QR Code, um cartaz, para a pessoa entrar no software, para entrar no site, ir ver, e rapidamente começaram pessoas a querer vender as suas pranchas e punham lá no software as pranchas. Dessas pranchas, depois já havia pessoas a comprar, então foi ganhando tração, até que eu aos meus 18 e meio mais ou menos, estava com a empresa a faturar na altura, acho que eram 10.000 euros por mês, Caramba, aos 18 e meio, com o software. E na altura já não era só eu, era eu e mais duas pessoas, dois amigos que eu pus, que rapidamente devemos uma coisa, não se mistura amigos. Não se mistura amigos, porque houve um que começou ali a dar para trás e eu para despedi-lo. Uhum. Não queria despedi-lo, não sabia como. Tinha medo de depois terminasse a nossa amizade, que era uma amizade de infância, não é? Uma amizade que já vinha de longa data. hum, e pronto, mas Tem, continuando aqui um pouco a tem história. uma frase que é dita no Brasil, eu acho que quem falou essa frase é até alguém famoso, mas eu não sei o nome agora, mas ela é fantástica. Hum, Nunca contrate alguém que você não possa demitir. yeah. Então, isso aí É muito difícil. É muito tem tudo difícil. a ver, né? É muito difícil. É muito difícil. Mas pronto, a Line, e eu digo mesmo o nome, é Line Surfboards, ainda existe o software, fizeram um rebranding, mas ainda existe. E na altura eu vendi a empresa quando tinha 18 anos e meio, vendi a empresa e fiquei com muito dinheiro. E eu, inclusive, já falei disso no LinkedIn, não sabia o que fazer com ele. Na altura tinha 18 anos e meio, tinha muito dinheiro, para a altura, não é? Obviamente, era muito dinheiro. E fiquei um pouco, ok, o que é que eu vou fazer agora? Não é? Passaram-se alguns meses, e aí sim surgiu a ideia da B1, que começou por ajudar empresas de tecnologia a crescer. Ao mesmo tempo que estava a estruturar esta ideia de ajudar empresas de tecnologia. Porquê? Porque eu já tinha feito uma empresa de tecnologia crescer, não é? Eu vi, ok, então eu fiz isto e eu sei como é que eu fiz isto. Então eu vou ajudar outros a fazer o que eu fiz. Legal. Basicamente, esta foi a minha ideia, de surgiu a B1. E então começámos a ajudar empresas de tecnologia a crescer. Ao mesmo tempo, estava a começar a trabalhar na empresa de família, que chamaram, porque queriam que eu fizesse parte de um departamento específico que era de expansão de empresas, que já levava ali algumas para a internacionalização. Comecei a ter ali algum conhecimento do que era a internacionalização e a estudar cada vez mais. E pronto, com o evoluir das coisas, começámos a ter, e na altura já estava eu, tinha depois um sócio na B1, que é o João, e que ainda é meu sócio atual, que é um grande sócio e grande amigo meu, mas amigo através do negócio, não foi amigo de antes do negócio, que acho que é esta a pequena diferença É isso aí. para dar uma parceria de sucesso, porque é como um casamento, não é? Isso aí depois lá é uma história também, dava para ficar aqui uns quantos minutos a falar. Mas sim, começámos assim rapidamente, começámos a ter empresas de tecnologia a quererem a nossa ajuda, mas de outros mercados. Empresas dos Estados Unidos, empresas da Alemanha, empresas do Brasil principalmente, a quererem a nossa ajuda. E a maior parte não era só para crescer, era para entrar em Portugal. E então foi aí que eu, ok, então, calma lá, uma pessoa racional, não é? Tem que olhar, tem que sair do operacional, olhar para a grande imagem, digamos assim, e eu comecei a perceber, então, ok, então estamos a levar empresas para aqui, mas não estamos só a ajudar a crescer, estamos a ajudar a internacionalizar isto. Então está a passar o oceano, é a internacionalização, não é? E eu já estava ligado ao conceito na empresa de família, então simplesmente, digamos que saí da empresa de família, foquei a 100% na B1 e seguimos esse caminho da internacionalização, que é o que fazemos hoje, e é o que é onde está o meu propósito, eu diria. É onde está o meu propósito por trás e é o que me faz realmente viver, estar aqui, digamos, agora a falar sobre isto. Não estou aqui como um favor, estou aqui porque gosto de trocar ideias, gosto de falar sobre também o que fazemos, não é? Basicamente. Muito bom. Mas foi assim que
que surgiu. E Afonso, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que com certeza vai ser uma dúvida aqui da nossa audiência. Quais são os principais desafios para alguém internacionalizar uma empresa? Digamos, eu tenho uma empresa no Brasil, Aham. qual é o primeiro passo? Como que eu posso saber se a minha empresa pode ser internacionalizada? O primeiro, ou seja, temos diferentes coisas. Há o que acontece mais para uma empresa não internacionalizar, que é principalmente o medo e a falta de conhecimento, que é o que nós encontramos muito hoje no Brasil, tendo lá escritório em São Paulo, é o que encontramos mais, que é empresas que às vezes nunca ouviram falar, outras que não têm conhecimento de como é que é possível fazê-lo, hum, e estão muito às escuras, digamos assim, veem isto como algo, ok, mas isto, o que é isto? Não é? E nós temos que as educar, não é? E foi aí que também entra o nosso jogo de marketing, lá está, que dá uma outra cara, hum, e dá uma outra educação a estas empresas. Mas eu digo sempre, o primeiro passo é realmente ver que mercados é que eu se calhar já exporto, ou se eu não exporto, que mercados estão empresas como a minha, não é? Que mercados estão a vender o produto que eu vendo, não é? Um produto bastante parecido ou um serviço bastante parecido, não é? Onde é que está a ganhar mais tração? Que mercados estão a crescer? Qual é essa taxa de crescimento? Ou seja, meio que fazer uma análise de mercado, na verdade. Uma análise de mercado, ou mesmo ir até ao mercado, que é exatamente isso que nós fazemos. O nosso primeiro ponto de venda, Fábio, só para te explicar um pouco melhor, é levar a empresa ao novo mercado. Em vez de ter um documento de pesquisa de mercado, não. Anda a conhecer o novo mercado. Vens cá ter connosco. Uma pessoa nossa, um operacional nosso, vai com essa pessoa ao novo mercado para conhecer a cultura, para fazer reuniões, para falar com potenciais clientes e aí sim percebemos, ok, há demanda, não há demanda, conseguimos uh, digamos, atender essa demanda, não conseguimos, temos uma proposta melhor, não temos, é aí que nós entramos, é preparar a empresa para realmente conseguir ter uma melhor proposta que as outras empresas que já estão no mercado há muito tempo, porque a verdade é, se nós não tivermos uma melhor proposta, porque é que uma empresa nos a deveria adquirir ou seja, porque é que deveria adquirir o nosso serviço, não é? Se nós não tivermos uma melhor proposta, de cima estamos a vir de um outro mercado, não é? Não faz sentido para qualquer pessoa. E então, o primeiro ponto é sem dúvida fazer essa análise, digamos. Isso é interessante porque, às vezes, e aí eu digo em termos gerais, é claro, o comportamento de compra do brasileiro e do português é muito diferente. A relação com a compra é muito diferente. O brasileiro ele é muito mais Sem dúvida. consumista, muito mais consumista. Então, às vezes, a pessoa pensa assim: ah, minha empresa, por exemplo, funciona no Brasil, ela vai funcionar em Portugal? Não necessariamente. Não. E às vezes ela pode funcionar muito em Portugal e não funcionar no Brasil. Exatamente. O inverso também pode acontecer. Então, Exatamente. estar no local, É isso que entender, acontece. né? Isso é o que acontece mais. Só para tu perceberes, Fábio, diria-te se calhar os nossos primeiros 30, dos nossos primeiros 30 clientes, 15 eram empresas brasileiras que tinham vindo para Portugal, ficaram cá um ano, não se conseguiram desenvolver pelas diferenças e não se conseguiram adaptar a nível de estrutura, a nível de processos, a nível de comunicação, a nível de ofertas comerciais, de serviço, não se conseguiram adaptar e daí não venderam. Por exemplo, posso dar agora um caso, não posso identificar o nome, mas temos agora uma startup brasileira, a qual já teve grandes rodadas de investimento, que está há 2 anos a gastar dinheiro em Portugal e que não se consegue desenvolver. E que está a entrar agora como nosso cliente. Basicamente. Para perceberes a situação, a pessoa e as empresas parece que é fácil, mas não é fácil. Digamos que é simples, mas complicado ao mesmo tempo. Sim. Basicamente, porque ou tu conheces as diferenças, ou tu tens noção, tens conhecimento daquilo que são as práticas e a cultura desse mercado de destino para onde tu queres ir, ou é muito difícil tu entrares, é muito difícil desenvolveres, e o que acaba por acontecer é isto, é dinheiro e capital gasto tentando investir e sem resultado. E sem resultado. Exatamente, exatamente. Você vê, com a tua experiência, algum tipo de mercado em potencial
né? Vai que aqui tem alguém assistindo aqui ao nosso podcast e, digamos assim, não sei se você pode até listar mais do que um, mas que você vê uma demanda interessante para Portugal Sim, em algum segmento. exato, tudo depende do setor, exatamente. Mas a nível de segmento, tudo o que são serviços especializados, marketing, por exemplo, no Brasil, o marketing está muito à frente do Brasil. O marketing do Brasil está muito à frente de Portugal, não é? Olha, se formos mesmo comparando, o teu marketing está muito à frente de qualquer empresa portuguesa, se tu fores ver, não é? Sim. Está, se calhar, do topo das empresas a nível de marketing em Portugal também. Portanto, acho que o setor, se calhar, mais que há mais diferença, não é? Que tem mais procura e que uma empresa brasileira tem melhores resultados, melhor performance, porque tem muito mais expertise e muito mais conhecimento, é sem dúvida o marketing. É sem dúvida o marketing. Depois podemos entrar para a tecnologia, temos vários clientes de tecnologia, de indústria, mas para a indústria já é mais exportação, etc. Mas em primeiro lugar e segundo vá marketing e tecnologia, eu diria. Interessante. Interessante. Algumas coisas também, não sei, né? Até te ouvir nisso. O ramo alimentício também, né? Tem crescido muito em Portugal, né? Sim, Comida brasileira mesmo, até o açaí, né? O português amou o açaí. Né? Sim. Já está cá há uns anos, não é? Mas foi e continua a ser uma moda porque as pessoas gostam, não é? Não é uma coisa, é um produto que gostam de consumir e eu, inclusive, adoro. Interessantíssimo. É uma coisa, mas é verdade, mas é bom. É. E pronto, acho que é um bocado isso. Interessantíssimo, porque às vezes, né, são várias coisas. Primeiro que tem que ser sempre uma análise muito fria, né? Porque envolve dinheiro, não tem jeito, né? E a pessoa fazer essa análise olhando todo o setor, olhando os concorrentes, olhando o comportamento de compra, vendo tendências, isso é muito interessante, isso é muito importante mesmo. É necessário. E é necessário. Digamos que é obrigatório. Porque senão Obrigatório. vai acontecer é que vamos perder dinheiro e ninguém quer perder dinheiro. Exatamente. Ou nós conseguimos realmente maximizar a nossa possibilidade de ter resultado, ou vamos, digamos, quebrar ali um bocadinho o financeiro da empresa, não é? Exatamente. Ou vai ter que ter um capital inicial, aí o capital de giro grande, né? Para poder queimar, para aprender na prática, ou você pensa antes e vai ter aí uma economia muito maior nesse sentido. Concordo plenamente. Agora, Afonso, vamos lá. Vamos falar de futuro agora. Futuro. Quais são os planos? Vocês têm projeto em Dubai também, não é isso? Sim. Me conta aí, me conta um pouquinho desse Posso contar um bocadinho? Temos levado, lá está, o Dubai também é um mercado que está na moda. A verdade é, temos levado para lá muitas empresas brasileiras e o Dubai faz os olhos dos empresários brasileiros brilhar. Muito, mas mesmo muito. E nós vemos isso todos os dias e no comercial, nos meus comerciais costumam vir ter comigo e dizer, pá, o pessoal brilha, o pessoal adora, brilha de outra forma, é algo que querem, mas atenção, nem todas conseguem ir para lá, porque não há mercado para toda a gente, para qualquer setor, não é? Porque é um mercado que tem as suas legislações, tem umas legislações diferentes, não é? E tem demandas diferentes. Portanto, não é só porque está na moda, lá está, porque isso é outro erro que costuma muito acontecer, que é o mercado está na moda, então a minha empresa também pode atender lá. Exato. Não. É isso que nós costumamos dizer. Já tivemos muitos empresários que vieram ter connosco, eu quero ir para o Dubai. Não, calma. Temos que ver se tu consegues entrar no Dubai. Temos que ver se faz sentido tu estás no Dubai ou não. Mas sim, já levámos mais de 20 empresas para o Dubai atualmente, em viagens de negócios e em internacionalização mesmo, abrindo lá sede, escritório e etc. E tem sido um mercado, sem dúvida, muito diferencial para nós e muito vantajoso, o qual mesmo está no nosso, digamos, business plan, abrir lá um escritório daqui a curto, médio prazo, digamos assim, a curto, médio prazo. É o nosso objetivo. Pô, fantástico mesmo, é algo completamente necessário. Hoje a gente vê que, vamos dizer assim, aquela coisa do limite da moeda, né? Hoje você está com dinheiro em euro,
faz uma transferência para dólar, faz uma transferência para real. Isso praticamente está quase que um dinheiro único, né? Ainda tem, lógico. É por isso que temos as fintechs, não é? Tudo o que é as Revoluts da vida, a Wise e etc., vieram para mudar o sistema, não é? Exatamente, para simplificar a jornada, né? O dinheiro ele só está num lugar diferente, mas há horas ou há um dia ele já está num outro câmbio, numa outra forma, num outro, né? Então, isso é interessantíssimo. E cada vez o mundo está mais próximo, né? Então, por que não, né? Antes, é interessante isso porque, sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás, a vida era o seguinte: você queria ser o melhor da tua freguesia, né? Do teu bairro ali, da tua cidade. Poxa, se eu fosse grande no meu estado, seria maravilhoso. No meu país, meu Deus, agora é mundial, tudo é mundial. Você concorre, o teu concorrente é mundial, tudo é mundial. Porque cada vez está mais fácil nós entrarmos para qualquer mercado também, cada vez estamos mais perto uns dos outros, eu diria. E só por essa razão torna também tudo muito mais fácil. Exatamente. Isso é fantástico, porque hoje você está com uma empresa em Portugal e você pode ter um concorrente ou um cliente nos Estados Unidos. Você pode ter um concorrente ou um cliente no Brasil, um concorrente ou um cliente em Dubai, e assim vai. Exatamente. É loucura. Porque lá está, o cliente dos Estados Unidos a qualquer momento pode entrar para o Brasil se o fizer com a melhor estratégia, com uma visão, com um bom plano, não é? Digamos assim, se tiver um bom plano e depois eu executo com estratégia, pode virar nosso concorrente a qualquer momento. E não é só isso, depois a nível internacional, o que nós queremos dizer o grande ponto aqui é nós que não só conseguimos ganhar numa outra moeda, dependendo do mercado, obviamente, mas se calhar ganhar numa moeda mais forte, ou se calhar aproveitar oportunidades que as empresas nesse mercado não conseguem atender porque não têm essa expertise, ou mesmo o maior ponto aqui às vezes é se calhar até minimizar o nosso risco, não é? De não depender só do mercado, não depender só de um sistema político, de um sistema económico, não é? Há vários pontos, digamos assim, mas estes são os principais. Estes são os principais que devemos ter em consideração e perceber que, ok, realmente faz se calhar sentido eu entrar num novo mercado, faz sentido eu não depender só da minha estrutura atual, não é? Só do local onde eu estou, do país onde eu estou. Fantástico, nossa, fantástico. Afonso, já estamos caminhando para a fase final aqui do nosso podcast. Foi fantástico, já está mais do que convidado para um próximo. Mas eu quero. Temos que fazer um presencial. Exatamente. Da melhor maneira, com um café de Portugal. É isso aí. E um pastel de nata. É isso aí, com certeza. Tem que ser. Com certeza. Agora, vou pedir, por favor, para você deixar as redes sociais da empresa, como que o pessoal pode te encontrar. E se você quiser deixar um recado aqui para a nossa audiência, vai ser um prazer também. Ok, olha, a nível de redes sociais, nós estamos presentes no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. No TikTok ainda não, já me chatearam muito. A minha equipa, lá está, eu tenho uma equipa de marketing ainda pequena, porque como tu sabes, Fábio, também já falámos no backstage, agora é que começámos a dar aqui a coisa a andar, começámos a pôr o burro a andar, digamos assim. Mas sim, tenho 2 pessoas e temos que ir para o TikTok, para lá os vídeos, aquilo roda bem, não sei o quê. Mas sim, estamos nestas 3 redes sociais. O nome é B1 Company, ou seja, o B, um numérico, atenção, não é um por escrito, é um numérico, e Company, que é a empresa em inglês, e com certeza irá aparecer logo na primeira pesquisa, seja no Google, seja nas redes sociais. Maravilha. Afonso, muito obrigado pelo teu tempo. Foi assim, uma aula mesmo aqui, porque eu tenho certeza que o pessoal que assistir aqui esse podcast vai estar muito mais ciente do caminho e, claro, tem aqui a possibilidade de procurar você, sua equipe nas redes sociais e, com certeza, fazer uma consultoria, seguir com um plano
para poder fazer aí a internacionalização da empresa. Até posso deixar aqui, qualquer empresa queira vir ter connosco, podemos fazer uma análise gratuita, só exclusiva aqui do nosso B1 e aliança, digamos assim, a todos os seus visualizadores. Poxa, muito bom, excelente. Bom, e para você que assistiu esse podcast até o final, não se esquece de seguir lá o Afonso, a equipe dele. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal também e deixa o teu comentário que a gente vai ter o maior prazer de te responder. E até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado, Afonso. Até a próxima. Tchau.